Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre ansiedade no processo de emagrecimento. A ansiedade está sendo o grande vilão do seu emagrecimento? Ela é responsável por você ficar ali toda hora beliscando um alimento? Se sim, vem comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar com uma técnica que você pode realizar aí mesmo da sua casa, que vai diminuir o seu estado ansioso. Bora? Fica comigo até o final! Aqui Fernanda Brentegani, psicóloga especialista em emagrecimento, e diariamente eu observo nos meus atendimentos o quanto a ansiedade pode ser uma grande vilã quando o assunto é emagrecer. E sabe o que é pior nisso tudo? É que muitas vezes a pessoa ela nem percebe que ela é ansiosa, ou pior, às vezes ela está tão acostumada, com seu estado ansioso que ficam habituadas a se sentirem ansiosas. Elas agem no piloto automático como se a ansiedade fosse algo normal na sua vida. O problema é que a ansiedade ela causa doenças e afeta todo o nosso corpo. Ela afeta sono, qualidade de vida, profissão e inclusive é uma das responsáveis por desenvolver compulsão alimentar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, milhões de pessoas sofrem de ansiedade em nosso país. A ansiedade ela tem sido considerada uma epidemia e deve ser encarada com muita seriedade, principalmente no momento como esse que nós estamos vivendo de pandemia. São várias as consequências que a ansiedade traz na nossa vida. Na vida de uma pessoa, ela pode inclusive paralisar, gerar doenças físicas e outros transtornos mentais também podem estar ali associados. Como, por exemplo, eu falei, a compulsão alimentar, a depressão, entre outros. Mas, na verdade, do que se trata a ansiedade? A ansiedade ela está relacionada com o medo do futuro, de que algo ruim aconteça e que você traz hoje para o seu presente. É um estado de alerta que gera medo, insegurança sobre tudo que pode acontecer. Então é mais ou menos assim, só para você entender. Você começa a sofrer hoje por algo que você nem sabe se realmente vai acontecer. Pode ser que aconteça ou não. E muitas vezes a pessoa ela sente ansiedade e nem sabe que isso é ansiedade. Mas ela fica ali angustiada, inquieta, agitada, até meio perdida, pois não tem consciência do que está acontecendo com ela realmente. E na atual realidade, como eu falei que nós estamos passando, são muitos os fatores, medos, inseguranças, incertezas que podem aí contribuir para que essa ansiedade aumente em cada pessoa. As pessoas ansiosas, elas possuem um modelo mental catastrófico, ou seja, são aquelas pessoas que tendem a ver os riscos primeiro e temem que tudo pode dar errado. Ficam ali numa dinâmica muito de apreensão, pessimismo, medo, paralisação, vamos dizer assim, ela não faz porque ela tem medo do que pode acontecer de negativo se ela fizer. É mais ou menos isso. Então, quando você percebe que você sente um impulso, uma necessidade de ficar ali beliscando uma comida, isso também é causado pela ansiedade. Claro, gente, que não é só pela comida. Tem outras compulsões que podem estar envolvidas no transtorno de ansiedade. Mas como o foco nesse vídeo é emagrecimento e aumento de peso, é muito importante entender que a ansiedade ela também gera compulsão alimentar e aumento de peso. E por isso que é muito importante tratar a ansiedade em um processo de emagrecimento, porque se você não diminuir essa ansiedade, você não vai conseguir lidar com a comida de uma forma saudável. Você não vai aprender a comer porque sente fome, sim, para saciar essa ansiedade, reduzir essa ansiedade, Então é muito importante lidar com a ansiedade, aprender a lidar de uma forma com que ela não te prejudique. Dificilmente, se você não olhar para a ansiedade, você vai conseguir emagrecer como deveria.
Nós vivemos em uma era onde tudo ocorre muito rápido. O mundo ele corre tão rápido que parece que nós temos que correr atrás dele, né? E são muitas as cobranças, as obrigações, desafios que passamos no dia a dia. E tudo isso nos obriga, né, a nos adequar a todas essas dinâmicas. E a ansiedade, ela surge cada vez mais em nossas vidas por conta dessa rotina cheia, né, de coisas que nós temos também. Então, a ansiedade, ela pode ter várias causas, como, por exemplo, a genética, a história familiar, experiências como momentos estressantes da vida e momentos traumáticos, pessoas com problemas cardiovasculares, problemas hormonais, estresse, tem relação com doenças físicas, abuso de substâncias viciantes como álcool, droga, cigarro, como também a maneira com que você estrutura seus pensamentos e as situações do dia a dia. Os sintomas da ansiedade, eles podem ser, né, desde baixa concentração, tensão e nervosismo, né, de forma excessiva, como medo constante, baixa autoestima, irritabilidade excessiva, respiração ofegante, fala acelerada, vermelhidão no rosto, boca seca, diarreia, disfunção erétil, náuseas, pernas inquietas, tensão e dores musculares e também, né, outros sintomas, né, por exemplo, como dores no ombros, sensação, né, de uma arritmia pode acontecer. E além de tudo isso, pode vir o aumento de peso e a longo prazo as doenças que também são geradas pela obesidade, que a ansiedade só faz agravar. Diariamente, eu lido com pessoas querendo emagrecer e pode ter certeza que toda pessoa acima do peso, ela sofre com ansiedade. Embora nem todo ansioso, né, ele sofre de compulsão pela comida, porque ele, como eu falei, ele também pode apresentar outras compulsões, né? Como, por exemplo, né, eu já falei, compulsão por álcool, drogas, compras, jogos, sexo. Por isso que é muito fácil quando uma pessoa, por exemplo, faz bariátrica, se ela não olha para a ansiedade, para a compulsão alimentar, ela adquirir outros tipos de compulsão. Toda pessoa que sofre de compulsão busca na sua compulsão uma maneira para suprir o que está faltando a ela. Seja para suprir, por exemplo, uma frustração, uma perda, um trauma ou até mesmo vazio. Então, a pessoa ansiosa que sofre de compulsão alimentar, ela come para ter um prazer momentâneo como fuga dos seus problemas. O grande problema nisso tudo é que com o passar do tempo, tudo que ela sentia, seus sentimentos e frustrações, eles voltam. E ainda pode piorar com a sensação de fracasso por não ter resistido à comida. E ainda, né, para agravar ainda mais, ela pode ter adquirido outros problemas de saúde por conta do aumento de peso e má alimentação. Então, só para você entender, existe todo um ciclo de compulsão que eu vou explicar aqui, onde a pessoa busca na comida uma experiência gratificante. Aí, toda vez que ela se sente mal com algo, ansiosa, ela vai repetir essa experiência. E toda vez, né, que ela não come, ela vai ter uma queda de prazer com a falta dessa comida. Ou seja, ela sente mal, ela tem que comer. Senão ela vai sentir uma sensação desagradável, um desespero, para que ela consuma aquele alimento, né? E assim melhorar o seu mal-estar. E nesse momento, ela se sentindo bem aliviada, ela vai sempre procurar a comida para se satisfazer. E esse se torna um ciclo vicioso da compulsão alimentar. Também existe um outro fator muito importante para que você engorde. Tanto a ansiedade, gente, quanto o estresse, eles liberam um hormônio chamado cortisol. E eu falo muito do cortisol nos meus vídeos porque realmente esse é um grande vilão do emagrecimento e da nossa saúde. E esse hormônio, ele é um grande responsável por engordar pessoas, como eu falei. Então, só para você entender, uma pessoa estressada, ela libera vários níveis de cortisol. Com o cortisol vai ocorrer o aumento do apetite e por isso que a pessoa ansiosa ela come excessivamente. Por isso que num processo de emagrecimento você precisa olhar para o estresse e a ansiedade que pode estar passando nesse momento.
Porque enquanto o seu estresse e a ansiedade ele não desaparecer, seu corpo ele fica bombeando cortisol. E o que é interessante nessa hora é que quando o nível de cortisol ele se encontra alto, o que a pessoa procura? Ela procura por alimentos como doce, gorduras, alimentos processados, pois esses alimentos liberam uma química que diminui o estresse e a ansiedade, que nos faz sentir prazer. Se você já tomou cortisona por algum motivo de saúde, você já deve ter tido essa sensação de ter ficado mais irritada e o seu desejo por comida gordurosas, doces, né, o seu apetite aumentar. Eu já passei por isso e por conta de injeções de cortisol que eu tive que tomar por problemas de saúde, a minha ansiedade, gente, ela foi a 1000. E eu ganhei 21 quilos a mais no meu corpo por conta desse cortisol. Então, o que eu estou explicando aqui para vocês não é somente conhecimento teórico por eu ser psicóloga especialista em emagrecimento. É também de uma pessoa que passou por esse processo e sofreu com as consequências desse aumento de cortisol no corpo. Então, só para você entender, eu quero fazer esse vídeo de uma forma bem leve para que você entenda o quanto é importante você olhar para a ansiedade. Pode ser que toda vez, né, nesse momento que você se sinta ansioso, você tenha aí um desejo de comer um alimento. E se você faz isso, perceba agora como isso te acalma nesse momento. Um outro fator importante é que com a produção do cortisol vai diminuir também a testosterona, que é um hormônio responsável pela produção de massa muscular. Não é somente os homens que têm testosterona. As mulheres, em baixas quantidades, né, em quantidades inferiores que o homem, elas também produzem testosterona e precisam desse hormônio. Ou seja, se você não produz testosterona, você vai ter mais dificuldade, por exemplo, se você estiver fazendo uma academia, em adquirir massa muscular, e você vai queimar menos calorias, pois o seu metabolismo ele fica mais lento. E aí a consequência é o seu corpo armazenar mais gordura. E aí, gente, aonde é que seu corpo vai armazenar gordura? Regiões como a barriga, glúteos, e a longo prazo, essa gordura também vai ser responsável por inúmeras doenças, como obesidade, problemas cardiovasculares, diabetes, diminuição da imunidade. Então eu posso ficar mais predisposto a sofrer com gripes, resfriados, a sofrer, né, com a entrada de vírus, por exemplo, do Covid no meu corpo, bactérias no organismo. Eu vou também ter falta de memória, dificuldades de aprendizagem. Posso sofrer a longo prazo por conta dessa obesidade com miomas, ovários policísticos, inclusive o câncer e o AVC. AVC, Fernanda? AVC. Se você tiver ali um consumo, né, de bebidas alcoólicas e ainda for ansioso, estressado e misturar isso ainda com comidas gordurosas, é muito perigoso sim você sofrer um AVC. Eu já falei aqui também que a ansiedade ela tem a sua carga genética e também tem a relação com movimentos estressantes da vida. E no processo de emagrecimento, nós não podemos ignorar esses fatores. O medo, ele também desencadeia um processo aversivo chamado de estressor, que é uma resposta ao estresse que é regulado pelo nosso sistema nervoso. Então a ansiedade, ela pode ser enfraquecida de acordo com situações e eventos aos quais vivemos. Eu posso sim ter no meu gene a ansiedade, mas se eu tiver um estilo de vida mais saudável, mais tranquilo, equilibrar, né, vida pessoal, trabalho, fazeres, né, para mim não me sobrecarregar, eu consigo sim lidar melhor com a minha ansiedade e ficar menos estressada. Também existe alguns neurotransmissores que podem estar envolvidos no controle da ansiedade do GABA. Então, e também da serotonina. Embora essa não seja uma aula, né, como eu dou para os meus alunos que querem trabalhar com emagrecimento e com a questão de ansiedade, eu quero falar um pouquinho desses neurotransmissores, porque você, através de alguns alimentos ou hábitos, você pode também atuar aí para ter esses neurotransmissores atuando positivamente no seu corpo, né? Diminuindo também a sua ansiedade.
Então, vamos começar falando da serotonina, que é uma substância que está sendo muito falada, e ela está sendo muito falada justamente porque ela é muito importante no estudo da ansiedade. Ela é um neurotransmissor considerado neurotransmissor do bem-estar. Sem serotonina no nosso corpo, somos mais estressados e mais ansiosos. E a serotonina, então, ela está envolvida na regulação do sono, na memória, aprendizagem, comportamento sexual e também atua na regulação do sangue. E ela produz um efeito ansiolítico na mente da pessoa, como, por exemplo, ela exerce influência na amígdala cerebelar. Então, pessoas com baixo nível de serotonina, elas são mais ansiosas e mais estressadas também, como eu falei. E o nosso cérebro, ele produz serotonina usando uma substância chamada triptofano, um aminoácido encontrado em vários alimentos. Alimentos ricos em proteínas, como por exemplo, as frutas, a banana, o abacaxi, ameixas. Existem também algumas vitaminas, como a vitamina C, vitamina B, o cálcio e o magnésio, que são essenciais para a conversão do triptofano em serotonina. E isso, gente, a sua Nutri, ela pode te ajudar com a seleção desses alimentos e pode te aconselhar em alguns exames para ver se está faltando ali algum nutriente também que é responsável por essa produção de serotonina, para regularizar, por exemplo, o seu intestino se ele não estiver saudável. Uma outra coisa importante quando o assunto é ansiedade é que a cafeína ela pode esgotar os níveis de serotonina com o passar do tempo. Então, a pessoa que é muito ansiosa, ela tem que evitar beber café. E tudo que é a base de cafeína, eu sou uma amante de café e eu sou muito ansiosa. E eu percebo, toda vez que eu exagero no café, eu sinto sim uma angústia, uma ansiedade, né? Eu fico mais agitada, né? Não de uma forma positiva, mas negativa. Então está vendo como esse vídeo ele já está passando para você várias dicas que podem te ajudar e que você pode estar fazendo que está prejudicando ainda mais a sua ansiedade? Então, pode ser que você esteja nessa jornada de emagrecer e também é muito ansioso e você pode controlar a sua ansiedade regulando essa produção de serotonina, como eu falei. Pode ser sim que você toma muito café, né, como eu falei que às vezes eu faço, que podem sim estar te prejudicando, te deixando muito ansioso. Fernanda, você é ansiosa, mas você não está com aumento de peso. Não, eu não estou com aumento de peso, justamente porque eu venho de uma trajetória que eu aprendi a lidar com a minha ansiedade. Então, a ansiedade que eu sinto hoje, eu não deixo ela me paralisar. Eu canalizo ela para mim construir as coisas na minha vida, construir os meus objetivos, movimentar aí no meu dia a dia. Então, nem sempre, gente, você que é ansioso vai deixar de ser ansioso. Você também precisa, né, além de controlar essa ansiedade, aprender a lidar com essa ansiedade usando ela a seu favor. Isso é muito importante. Também tem outro neurotransmissor e aminoácido chamado GABA que está envolvido na ansiedade. E ele é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Por isso ele regula a atividade do nosso cérebro, acalmando os nossos neurônios. O GABA ele está relacionado com a ansiedade no fato que ele é um ansiolítico relacionado ao funcionamento de grupos neurais no sistema límbico. E isso inclui as amígdalas cerebelares e o hipocampo. Quando eu falo amígdalas cerebelares, gente, é uma estruturinha bem pequenininha que parece duas amêndoas que ficam no nosso cérebro. Não estou falando das amígdalas da nossa garganta. E você sabia que os baixos níveis de GABA no cérebro também fazem com que as pessoas se sintam tensas, nervosas e irritadas? Como também aumenta o desejo pela comida e, consequentemente, o ganho de peso. E tem outra coisa também, é importante controlar esse nível de GABA, porque se eu tenho um excesso de GABA no meu organismo, ele também vai contribuir com a diminuição do meu metabolismo e um ganho elevado de peso. E por que eu estou falando todos esses termos técnicos? Porque se você está em busca de emagrecimento, é preciso equilibrar os níveis de produção de GABA e serotonina. Pode ser que você não tinha tido essa noção e hoje vai lá na sua Nutri, no seu endocrinologista e converse
sobre isso com eles, para ver se às vezes, né, não é algo que você precisa olhar nesse momento. Só para você entender, os níveis de GABA ele pode ser afetado, né, pelo uso de medicamentos como, por exemplo, os benzodiazepínicos. E pode também ser afetado pelas nossas escolhas alimentares. Existe um estudo realizado em Londres, inclusive, que aponta que indivíduos que comem excessivamente alimentos altamente processados se encontram mais deprimidos que aquelas pessoas que comiam vegetais, frutas e peixes. E diante dessa pesquisa, né, gente, ficou muito claro que a má alimentação ela causa depressão e não o contrário. E Fernanda, você não é nutricionista. Como é que você fala tanto sobre alimentos? Porque eu também sou naturopata e atuo na área da medicina chinesa. E a fitoterapia e a alimentação terapêutica é uma das suas bases. Por isso que eu também estudo tanto esse tipo de conhecimento. Agora, eu vou falar de alguns alimentos que podem ajudar na produção do GABA, que são eles: carnes de órgãos, como por exemplo fígado bovino, amêndoas, arroz integral, lentilha, feijão, aveia, peixe, espinafre, alimentos derivados do trigo integral, laranja e o melão. O álcool e a cafeína também são contraindicados e a passiflora, que é a flor do maracujá, o seu chá, pode sim ajudar na regulação dos níveis de GABA. No entanto, que na fitoterapia, ela é utilizada no controle da ansiedade. Então, além de você equilibrar os níveis de GABA e serotonina através de uma alimentação adequada, existe também uma suplementação que pode ser prescrita pela sua nutricionista para ajudar no equilíbrio do GABA e serotonina e diminuir a taxa de cortisol e diminuir a sua ansiedade. Então, só para você entender, se você quer emagrecer, é preciso passar por um trabalho multidisciplinar, ou seja, você precisa de profissionais para te ajudar nessa jornada, ou seja, a nutricionista, um educador físico e também um psicólogo para te ajudar no controle da mente e dessas emoções que podem estar contribuindo com o seu aumento de peso. E é muito importante também, gente, se você quer emagrecer, procurar um endócrino, fazer todos os exames para ver se você não tem nenhum problema hormonal que pode contribuir com esse aumento de peso. Às vezes você não está conseguindo emagrecer e às vezes a questão é relacionada a hormônios. Então é muito importante procurar um médico para fazer exames, ver se você tem algum tipo de hormônio, como eu falei, que pode estar ali interferindo. E é muito importante, como eu falei também, o papel do psicólogo nisso tudo, que ele vai ajudar a controlar as suas emoções, pensamentos sabotadores que estão aí te influenciando negativamente, ajudar no controle da ansiedade e no tratamento da compulsão, fatores essenciais e base para um emagrecimento saudável e duradouro. Eu sei que às vezes você fala, nossa, mas eu preciso fazer tanta coisa para emagrecer e eu ainda preciso pensar no psicólogo. Precisa, porque se você não tiver em equilíbrio com as suas emoções, dificilmente você vai conseguir emagrecer ou se manter no peso. O psicólogo, então, é aquele, profissional capacitado que vai te ajudar no controle da mente e passar por tudo isso motivado e com consciência e autocontrole das suas ações. Nós sabemos que a nossa vida ela é cheia de acontecimentos e esses acontecimentos também, que podem ser muitas vezes traumáticos, não pode atrapalhar nesse processo de emagrecimento. Então, o acompanhamento de um psicólogo também é muito importante nesse sentido. Se você estiver passando por um momento difícil, e facilitar no enfrentamento dessas situações, para que tudo isso não prejudique o seu emagrecimento e também áreas da sua vida. E como eu sou psicóloga e aqui o vídeo é sobre ansiedade, eu quero te ajudar com um exercício no final desse vídeo que vai te ajudar nesse controle da ansiedade, pois a ansiedade ela gera vários sintomas e para emagrecer nós precisamos controlá-la. Então, uma técnica bem simples que você pode começar a fazer agora para diminuir a ansiedade é a chamada respiração diafragmática. Então, pessoal, essa história de meditação, exercícios respiratórios, exercícios dirigidos são também excelentes para te ajudar nesse processo. Quando você trabalha a respiração de maneira ritmada, seu coração ele entra num estado de coerência, normalizando o ritmo de suas batidas
E o cérebro, ele recebe informação sensorial de relaxamento, segurança e tranquilidade. Então, para você obter esses resultados, é preciso, claro, né, treinar esse tipo de respiração. E você pode, inclusive, utilizá-la no momento exato que você está ali na crise de compulsão. Porque ela vai te acalmar, vai te ajudar a pensar, vai aumentar 8 vezes os níveis de oxigênio no sangue e também vai aumentar os níveis de GABA e serotonina, que são responsáveis pela diminuição da ansiedade. Então vamos aprender como é a respiração diafragmática? Está vendo a imagem na tela? Então me acompanhe. Ao inspirar, nós empurramos o abdômen para fora e ao expirar, encolhemos a barriga com pouca ou nenhuma respiração no tórax. É aquela respiração que os bebês fazem ao nascer, ok? E você pode fazer essa respiração por um tempo aproximado de 5 minutos e também utilizá-la no meio de exercícios de visualização e meditação. Além disso, se você treinar, você vai conseguir fazer essa respiração toda vez que você se sentir com uma crise de compulsão, para lidar melhor com essa compulsão. Então, voltando em como realizar essa respiração, você vai fazer durante 5 minutos ou realizar 5 respirações profundas da seguinte forma. Presta atenção. Você puxa o ar, segura por 5 segundos e solta. Na primeira vez, e depois na segunda você puxa o ar, segura por 10 segundos e solta. Terceira vez, 15 segundos e solta. Na quarta vez, 20 segundos e solta. E por último, 25 segundos ou até você aguentar. Entendeu? Porque tem que treinar? Então, basicamente, você segura e solta o ar. E é bem provável que se você se encontrar muito ansiosa, você não consiga realizar isso no início. Por isso que é preciso treinar, né, como eu falei, a respiração, porque se a compulsão bater, no momento certo você faz. E conforme você vai conseguindo realizar essa respiração, você também vai conseguindo controlar a sua ansiedade. Ai, Fernanda, mas eu não tô conseguindo, eu não consigo fazer essa respiração diafragmática. Não tem problema. Quer uma técnica bem simples que a gente usa muito para controlar a ansiedade? Sabe aquela técnica que às vezes pessoas que sofrem de asma faz? De fechar as mãos, levar no nariz e respirar? Esse movimento aqui. Puxa o ar, solta. Puxa o ar, solta. Faça isso durante 20 vezes que a sua ansiedade também vai diminuir. Tá vendo, gente, como essas técnicas são essenciais e você pode começar a treinar desde agora para diminuir a sua ansiedade? Claro que na clínica, né, pessoal, ao longo das sessões, são várias as técnicas aplicadas. A ressignificação é muito maior. Mas para você começar agora, a respiração diafragmática, ela já é uma grande aliada. E Fernanda, como eu devo realizar essa respiração no meu dia a dia para diminuir a minha ansiedade? Existem 3 níveis de ansiedade e de acordo com cada nível, você vai realizar a respiração de uma forma no dia a dia. Então vamos lá. Vamos conhecer cada nível de ansiedade e como você vai fazer. Então, ansiedade do nível 1 é quando a pessoa não é muito ansiosa, ou seja, ela apresenta alguns episódios de ansiedade durante a semana, aproximadamente de 2 a 5 vezes na semana, mas não é tão ansiosa. Então, nesse caso, você pode realizar essa respiração uma vez ao dia, pela manhã ou à noite, no momento em que a ansiedade bater. Já a ansiedade nível 2 é uma ansiedade, podemos dizer, né, moderada. Onde a pessoa ela tem ali na vida, né, alguns picos de ansiedade, por exemplo, de 2 a 3 vezes ao dia, mas não é algo constante. Se você é esse tipo de pessoa, você pode realizar esse tipo de respiração 3 vezes ao dia. Pode ser de manhã, antes do almoço e antes do jantar. A ansiedade nível 3 é aquela pessoa que ela acorda e dorme ansiosa e tem todos os sintomas físicos de ansiedade. Geralmente, a pessoa com esse grau de ansiedade, ela come várias vezes ao dia, fica sempre ali, né, beliscando uma coisa ou outra,
tem um nível de cortisol muito alto e por isso é preciso realizar a respiração diafragmática de 3 a 5 vezes ao dia. Então, só para finalizar, a ansiedade ela é uma doença que também precisa ser levada a sério, porque ela gera outras doenças. Ela afeta suas relações, seu corpo e inclusive é uma das causadoras da compulsão alimentar e obesidade. Não ignore a ansiedade se você quer realmente emagrecer e se manter no peso. Cuide da sua saúde. Mais do que ter um corpo bonito, gente, nós precisamos cuidar da nossa saúde para a gente viver com qualidade de vida e aproveitar tudo de bom que a vida pode nos oferecer. Então começa a fazer o exercício aí e depois me conta como foi. Eu vou ficar muito feliz em saber se você está vendo que a sua ansiedade está diminuindo aí, né, com esse exercício. E se você não conseguir controlar sozinho, não tenha vergonha em procurar pela ajuda de um profissional na área da psicologia. Um forte abraço e até mais!